Oi, pessoal. Meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. O marinheiro e boxista sergipano Arthur Bispo do Rosário foi preso por insubordinação várias vezes, até abandonar a marinha e viver de biscates, acabando por ir trabalhar na casa de um advogado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Mas antes disso, em 22 de dezembro de 1938, ele disse ter visto Cristo descer no seu quintal, protegido por 7 anjos azuis, e saiu delirando pelas ruas do Rio até ser internado e depois transferido para diferentes instituições psiquiátricas. No fim, depois de anos, ele acabou sendo mais um paciente da colônia Juliano Moreira, instituição psiquiátrica no Rio de Janeiro, onde ele passaria o resto da vida. Ali, ele ocupou um quarto no sótão. Durante anos, o Bispo do Rosário participou de sessões de artesanato nas quais tecia e criava montagens feitas de sucata. Segundo o bispo, Jesus lhe havia dito que ia destruir o mundo e que o bispo deveria criar obras que representassem aquilo que não seria destruído. Ele sentiu que a sua missão na vida era recriar o universo numa forma que pudesse apresentar a Deus para a redenção no chamado dia do juízo final. Sua tarefa era recriar o universo em forma visual, em preparação para apresentá-lo a Deus no dia do juízo. Isolado da sociedade dominante, o bispo criou mais de 800 obras que consistem em esculturas suspensas ou independentes, de mídia mista e outros objetos, incluindo tecidos bordados à mão com diversos elementos anexados. Como alguém que vagou por uma região delicada entre a realidade e o delírio, como disse Luciano Hidalgo, o biógrafo do bispo, o artesão autodidata, o Bispo do Rosário, utilizou materiais descartados: botões, garrafas, papel, papelão, roupas de hospital, talheres, uniformes velhos, botas de borracha, para produzir criações muitas vezes suntuosas e ricas em textura que ele fazia para si mesmo, não para o público. Ele nunca vendeu nenhuma de suas obras e permanece discutível se ele considerava os objetos que criava como sendo obras de arte. Na realidade, o bispo se recusou a chamar suas produções de arte, talvez por considerar a arte uma categoria muito frívola para o seu propósito divino. Para ele, chamar a atenção, ser visto por Deus, era necessário para ser salvo. Ele construiu também uma coroa de contas vermelhas e pretas em homenagem a Exu, uma entidade poderosa em religiões afro-brasileiras. Ele também costurou para si mesmo o manto da Anunciação, um manto bonito e majestoso que planejava usar no dia em que finalmente fosse apresentado a Deus. Visto de longe, o manto da Anunciação parece artesanado, mas visto de perto, se percebe um emaranhado complexo de signos, que são a complexidade do mundo que o bispo tinha de preservar. Ele bordou o manto com uma variedade de imagens: um fonógrafo, um banquinho, um carrinho, trilhos de trem, uma gangorra, letras, números, um coração. No interior da peça, ele costurou o nome de pessoas que queria levar consigo para o céu. Supõe-se que ele desejava viver no céu, cercado por tanta beleza quanto criou aqui na terra. As cenas costeiras brasileiras são meticulosamente reproduzidas pelo bispo, completas com pequenos navios pendurados em correntes de âncoras de prata. Mas a religião é um tema central na sua obra.
Na região onde o bispo nasceu, era trabalho dos homens costurar as bandeiras das procissões religiosas. Ou seja, o bispo do Rosário trabalhava dentro de sua tradição cultural, recriando dentro dessa tradição. Ele costurou mensagens religiosas e todo tipo de texto em suas criações de tecido. A linguagem é fundamental no trabalho do bispo, com textos bordados em labirintos que incluem poemas, atualidades, buscas românticas, anúncios de bíblias, e até com palavras ou versos ou frases comoventes, como, por exemplo, abre aspas, mesmo com a Bíblia, na enfermaria psiquiátrica se abandona, fecha aspas. Apesar de relacionadas por observadores à doença mental, essas produções não parecem ser apenas expressões de patologia. Na realidade, o que ocorreu com o bispo é que a arte se tornou para ele uma forma dele se entender com o mundo, dele se comunicar com ele. Essa criação, para ele, contudo, era uma tarefa espiritual e não artística. Afinal, ele considerava seu dever preparar-se para o juízo final. Quando os visitantes vinham vê-lo no hospital, ele se vestia cuidadosamente com suas vestes cerimoniais da Anunciação. Quando as pessoas vinham falar com ele, ele as testava com um enigma, abre aspas, qual é a cor da minha aura? Fecha aspas. Ele controlava até quem tinha permissão para ver suas criações. Fotografias eram permitidas, mas apenas sob suas instruções. Numa ocasião, ele disse, abre aspas, os doentes mentais são como beija-flores, nunca pousam, sempre pairam a 2 metros do chão. Fecha aspas. Na realidade, o bispo é considerado por muitos autores como sendo parte do que chamamos de arte bruta, e disso eu falo na parte 2 desse programa sobre o Bispo do Rosário. Espero que tenham gostado. O link para os livros que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.